Irmãos, Romanos capítulo 1. Por favor, se alguém puder acender a luz aqui. Obrigado, seu abrigo. Romanos capítulo 1, a gente tem estudado pausadamente, criteriosamente, porque é um capítulo extremamente cheio de informações que a gente não pode passar por ela correndo. A gente tem que ir com cautela, porque Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, ele tem muito assunto que ele quer tratar com essa igreja. Na semana passada, a gente viu que Deus está irado. A ira de Deus se revela do céu. Já que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, quando Deus envia Cristo para ser o nosso Redentor, o nosso Remidor. Quando Ele envia Jesus para ser a nossa salvação, Ele está mostrando a justiça de Deus escancarada no Evangelho. Mas se, de um lado, nós temos a justiça de Deus no Evangelho, de outro, nós temos Deus se mostrando irado, Deus mostrando-se zangado. Para o quê? Para a impiedade. Os homens estão rejeitando Deus. Os homens estão abandonando Deus, estão colocando Deus de escanteio. Estão se intitulando arreligiosos. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Cristo. Então Deus se encontra irado porque estão tirando ele da jogada. Mas ainda ele se encontra irado porque os homens estão se pervertendo, estão se digladiando. Homens contra homens. Ao invés de viverem a harmonia, estão passando por cima do outro. Estão corrompendo-se mutuamente. E o que eles, além disso, estão fazendo? Estão pegando a verdade de Deus. A verdade de Deus é imutável. A verdade de Deus, não sei se existe essa palavra, ela é imexível. Ela é absoluta. Mas o que eles estão querendo fazer então? Ok, já que existe uma ética, já que existem valores, já que existe uma verdade que ninguém pode pôr a mão e mexer, porque ela é divina, ela é de Deus para nós, o que a gente vai tentar fazer? Eu não mudo ela, então eu vou tentar matar ela. Eu vou tentar sufocar, é isso que Paulo está falando. Detém a verdade, tira. É o nosso tempo. Estão pegando a verdade e querendo transformá-la em mentira. Estão amando mais a mentira que a verdade de Deus. Amam mais os seus valores do que os valores do reino de Deus. Amam mais as suas éticas do que a ética de Cristo. Isso é um grande problema e Deus, diante disso, encontra-se como? Irado com a raça humana. E Deus se fez conhecer. Deus se fez conhecido. E Paulo vai falar assim: no último dia, no dia do julgamento, ninguém vai poder alegar demência diante de Deus. No dia do grande julgamento, ninguém vai poder fazer cara de sonso. Mas eu não sabia. Eu não tinha noção de que existia Deus. Eu nunca ouvi falar dele. E Deus vai dar um cala-boca. Porque ele vai dizer assim: você sabia, e sabe como você sabia? Por causa da coisa criada. É só você olhar para a criação que você vê Deus. É isso que Paulo vai falar. O que se pode conhecer de Deus, versículo 19, é manifesto. Deus manifesta conhecimento dele. Versículo 20, os atributos invisíveis de Deus. Que atributos são esses? Ele vai falar: o seu eterno poder, e além de criar todas as coisas, é um poder que mantém, é um poder que sustenta, é um poder que faz tudo funcionar. Essa semana eu e a Priscila estavam assistindo um canal lá, nem lembro qual que era, e eles estavam falando da Lua. Vocês têm noção da função que a Lua tem na Terra? Às vezes você fala assim: não, é só para controlar as marés. Não. Existe uma conexão da Lua com a Terra que faz a Terra girar. É um campo magnético que a Lua faz e a Terra ela funciona girando. A Lua ela protege-nos de muitos desses meteoros e meteoritos. Você vê imagens da Lua, ela não é cheia de buracos? São crateras que acontecem por causa de meteoros e meteoritos que era para chegar em nós, mas esbarraram na Lua. Ela foi aquilo que nos protegeu.
Então veja, quem faz isso, irmãos? Quem que mantém esse negócio funcionando? Quem que está na escala de ir lá e ficar fazendo isso girar? Então Paulo está dizendo, existe um eterno poder. Existe um poder maior que faz isso funcionar. Então só por causa disso, eu só falei de um elemento, diante de tantos outros, né, Cecília? Um só já nos faz encher de maravilhas. Quem que faz isso funcionar, queridos? Eterno poder. Mas ainda, além de ele ser eternamente poderoso, ele é uma divindade. Paulo está dizendo isso porque todos nós temos o senso de adoração tido no nosso coração. Nós somos seres religiosos. Nós fomos criados para a adoração. E se você não adora a divindade de Deus, você adora qualquer outra coisa, então você é um idólatra. Aquele que não se curva diante de Deus, se curva diante de falsos deuses. Então, Paulo está dizendo, versículo continua, versículo 20. Tudo isso, irmãos, parece uma coisa que está no mundo das ideias. Mas olha o que Paulo fala. Claramente se reconhecem. É impossível alguém olhar para tudo isso e falar assim, não sei do que você está falando. Mas é claro, isso salta aos nossos olhos. É impossível o homem com as suas ciências dizer que não. Claramente se reconhecem que Deus existe. Claro isso. E não é coisa nova, não. É coisa que acontece desde o princípio do mundo. Deus já criou o mundo, sendo um eterno poder, sendo uma divindade que é digna de adoração. Desde o princípio do mundo, percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí, ele termina o versículo 20 assim: tais homens são por isso desculpáveis. A palavra que ele usa é apologia. Não adianta você chegar lá diante de Deus no grande julgamento e arranjar desculpas. Apologia é isso. Ficar elaborando uma desculpa. Não adianta. Deus, eu não sabia que existia. Eu não sabia que existia um poder que mantinha as coisas em funcionamento. Eu não sabia que eu deveria adorar somente a Deus. Desculpável. Nenhuma desculpa é cabível naquele julgamento do Senhor. Isso, tais homens são desculpáveis. Isso a gente viu na semana passada com mais detalhes. E aí, Paulo ele vai continuar, e eu quero ver com vocês os versículos 21, 22 e 23. Olha o que acontece, então, com estes que rejeitam a Deus, com estes que ignoram Deus, com estes que querem colocar Deus de escanteio. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, Paulo está afirmando, vocês conhecem Deus. Vocês sabem que Ele existe, porque a criação revela a Deus. Tudo que existe revela esse grande poder. Vocês, tendo conhecimento de Deus, o que fazem? Não isso, irmãos, soma a ira de Deus. Porque vocês conhecem Deus e não dão glórias a Ele. Vocês sabem que Deus existe e vocês não o reconhecem como o Deus digno de honra, louvor e glória. Todos, irmãos, todos os povos sabem que existe Deus. E aí talvez você pergunte, pastor, e aqueles índios naquelas tribos que nunca foram alcançadas, que nunca ouviram, o que eles têm? Revelação natural. Esses povos também têm as suas adorações. Eles não têm ali o senso de divindade. Eles não vivem por si mesmos. Eles fazem as suas ofertas, eles fazem os seus sacrifícios, eles fazem as suas rezas, eles fazem os seus cultos. Por quê? Eles entendem que existe alguém maior do que eles. E a criação é essa revelação, seja para quem for. Deus se faz conhecido. Deus se faz conhecido. Isso nós chamamos na nossa teologia de revelação natural. Todos nós sabemos que Deus existe porque uma revelação foi feita.
para todas as pessoas, em todos os cantos do mundo. Não importa se é o povo mais remoto, mais distante, mais excluído. Todos têm conhecimento de que Deus existe. E porque nós sabemos que Deus existe, qual deve ser a nossa atitude de adoradores? Glorificar a esse Deus, honrar a esse Deus, bendizer a esse Deus. E Paulo está dizendo isso. Vocês conhecem, mas vocês não glorificam a Deus. Vocês não rendem a Ele o louvor que Ele merece. E além de não glorificar, nem dão graças. Sabe o que é dar graças? É você acordar, dizer assim: Deus, obrigado. E acordei, o Senhor continuou cuidando. Você ouviu que choveu? Acho que foi a Sol que falou para mim. Ouviu, né? Estava cansada, apagou. Mas choveu. O que eu opinei para isso? Qual foi a minha contribuição para chover? Qual foi a sua, Marli? Ele fez. Hoje esse dia lindo, esse sol radiante que nós temos aqui, curso do mundo funcionando, todas as coisas acontecendo de maneira grandiosa, maravilhosa, de maneira ordeira. O que nós devemos fazer diante desse conhecimento? Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor está cuidando. O Senhor está suprindo tudo. Todas as coisas estão acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está querendo ensinar para esse povo. Vocês sabem que Deus existe? Vocês conseguem não glorificar a Ele? Como vocês conseguem não dar graças a Deus? Vocês não conseguem bendizer ao Senhor, que está mantendo tudo isso, que está fazendo a terra girar e todas as coisas acontecerem? É Deus, irmãos, quem faz isso. Paulo está ensinando isso para a igreja de Roma e ensinando para nós. Eu e você, que temos ainda uma outra revelação, não é apenas a revelação natural para a igreja agora. Nós temos a revelação especial, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, nós temos o Evangelho, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Então eu e você que temos um conhecimento a mais ainda nós deveríamos glorificar e agradecer a esse Deus. Mais ainda, não é o que a Bíblia fala? Para aqueles que muito recebem, muito mais lhes serão cobrados. Irmãos, eu e você temos uma revelação maior do que qualquer outra pessoa pode ter. Nós temos a revelação de Cristo. Nós temos os nossos olhos abertos para ver mais do que a criação. Nós agora vemos a salvação de Cristo. Nós vemos a redenção conquistada na cruz. Então nós temos mais e mais motivos ainda para glorificar a Deus, para dar graças ao Senhor. Você já fez isso hoje? Você deu graças ao Senhor, ou às vezes você acordou meio no atropelo? Nem deu tempo. Do jeito que você acordou, já veio, nem deu tempo. Que no seu coração você faça isso agora. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor está mantendo todas as coisas. Obrigado porque o Senhor mantém tudo funcionando e de pé. Nós não podemos ser arrogantes, irmãos, presunçosos e achar que nós somos alguma coisa. Isso é para nos achatar. Essa grandeza do que Deus está fazendo é para nos diminuir, para que a gente se coloque no nosso lugar e a gente perceba a nossa pequenez, a gente perceba como nós somos pequenos diante da majestade de quem Deus é, diante de quem Deus é. E Paulo continua: não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Em outras palavras, os pensamentos de vocês são fúteis. Vocês se dizem racionais, vocês se dizem extremamente conhecedores, mas os pensamentos de vocês, a intelectualidade de vocês ficou banal, ficou inútil.
raciocínio de vocês. E isso, Paulo está dizendo assim: vocês estão aí tão buscando respostas para tudo, vocês buscam razão para tudo, que as razões que vocês encontram muitas vezes são aberrações. É isso que acontece, irmãos. A ciência é uma bênção, mas quando ela quer entrar em lugar onde ela não consegue dar respostas concretas e objetivas, eles começam a trazer insanidades. Falar para mim que nós viemos do macaco? Ajuda, Darwin. Nem ele conseguiu provar. No entanto, o que ele pensou até hoje é uma teoria. Teoria é um pensamento que precisa de mais elaboração, precisa de mais estudo. Ele não conseguiu provar, não conseguiu fazer o pensamento dele virar uma base concreta. É interessante que até as crianças perguntam, acho que a gente conversou sobre isso, né, seu Guilherme, no nosso encontro de catecúmenos. Se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? E aí a gente responde o que para eles? Não faz sentido. O homem quer se tornar tão intelectual, ele quer tão ser racional, que na busca da razão ele perde a razão. E aí ele começa a acreditar nos seus próprios delírios, começa a acreditar nas suas próprias mentiras, não consegue enxergar o óbvio. Há tanto óbvio diante de nós. Queridos, é mais fácil você acreditar na criação de Deus, Ele é o Criador, do que você acreditar nas invenções que os homens dizem para poder sustentar da onde veio o mundo. E pode uma explosão tudo isso que existe. Não vou lembrar quem foi, mas contou uma ilustração mais ou menos sobre isso. Imagine que você sai de casa, você esquece o botijão de gás aberto. Você recebe a notícia de que houve uma explosão. E aí quando você chega na sua casa, da explosão surgiu humano, surgiu vida, surgiu beleza, surgiu arte, surgiu as coisas mais maravilhosas. Você chega numa explosão, o que você encontra? Destruição. E agora eles querem fazer a gente acreditar que uma explosão gerou tudo que existe. Entende? Hã? Quem que acionou o botão da explosão? Entende, queridos? Entende que o que Paulo está dizendo aqui? Vocês se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Vocês não estão entendendo nada que está acontecendo de fato. Está tudo tão claro diante de vocês. É tudo tão óbvio. Mas vocês estão fúteis no que vocês estão pensando. E eu gosto de um texto, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Quem achar, por favor, pode ler para nós? 1 Coríntios 1, 18 a 25.
Paulo está ensinando? Os homens querem se tornar sábios, mas até a loucura de Deus é muito superior à sabedoria dos homens. Deus fez o quê? Pegou essa sabedoria dos homens e deixou eles loucos, porque ele usou as coisas mais loucas desse mundo. Os judeus, como Paulo diz, eles querem sinais. Os judeus, para crerem, eles querem ver maravilhas, eles querem ver milagres. Se não tiver isso, eles não creem. Lembram-se que muitas vezes os judeus falavam para Jesus: mostra-nos um sinal para que a gente creia em quem tu és. Mostra-nos milagres, mostra-nos maravilhas para a gente crer em quem tu és. Enquanto os judeus queriam milagres, sinais, apontamentos para quem Jesus é, os gregos queriam o quê? Sabedoria. Eles queriam crer a partir de alguma coisa que fosse extremamente racional, algo que fosse extremamente calculado, meticuloso, detalhado. Eles eram assim. Os filósofos vieram dali, os grandes pensadores vieram dali. Então, para eles, tudo tinha que ter razão, tudo tinha que ter um objetivo claro e específico. E Deus falou assim: não, queridos, não é assim que funciona, não. E aí, Paulo vai dizer assim: por causa dessa loucura que é o Evangelho, por causa dessa loucura que é crer em um menino que nasceu e que se tornou grande, que é Deus, e que pagou o preço na cruz, e que morreu por gente que não merecia, tudo isso parece loucura para os sábios. Eles não conseguem entender o que é isso que vocês creem. Para os judeus, crer em Jesus, isso era maldição. Vocês estão crendo em algo surreal. Para os gregos é loucura. Vocês estão certos de que o Redentor de vocês morreu desse jeito? Vocês creem nesse homem que foi rejeitado, que foi humilhado, que foi morto cruelmente, na pior morte que existia na época? Então veja que tudo isso que para o mundo parece loucura, Deus mostra a sua grande sabedoria. Então, irmãos, nós não ficamos fiados na sabedoria desse mundo. Nós não ficamos presos na pseudo-sabedoria do mundo. Nós caminhamos com Jesus. Nós caminhamos com Deus. Nós damos glória, nós rendemos graças ao Senhor. Não ficamos cativos aos raciocínios humanos, porque eles se tornaram fúteis. De tão sábios que eles querem ser, se tornaram loucos. Além disso, olha a situação. Paulo continua: obscurecendo-lhes o coração insensato. Quando o homem e a mulher rejeita Deus, o coração deles fica escuro. O coração deles, segundo Paulo está dizendo, fica obscurecido. Perde o senso, perde a razão. Um coração sem Deus é sem juízo, é insano, é delirante. Paulo está dizendo isso: vocês rejeitaram a Deus e vocês estão vivendo em total trevas. É esse o estado de todos os que abandonam Deus: trevas, escuridão, decadência, falta de senso, falta de juízo. A raça humana que rejeita Deus se tornou grotesca, ficou bruta nos seus sentimentos e vive imerso em profunda escuridão. Segue o padrão do coração corrompido. Segue o padrão de um coração que não serve a Deus. Como cegos, tateiam no escuro, tentando achar caminho, mas não acham. Quantos irmãos nós conhecemos assim? Coração escuro, coração em trevas, não conseguem ver Deus, não conseguem enxergar Deus, não conseguem se maravilhar diante de Deus, não conseguem bendizer a Deus, estão totalmente apáticos, totalmente duros. Isso é o que acontece com quem... É isso que Paulo está mostrando. Quem rejeita Deus não glorifica, não dá graças, tem um pensamento fútil,
tem um coração totalmente imerso nas trevas. Isso não lembra para você que é o raio-x do nosso tempo? Isso era tão claro também lá no século I, mas que continua sendo tão claro para nós em pleno século XXI. O tempo passa, as pessoas continuam as mesmas. O tempo passou tanto, as pessoas continuaram na mesma. E por que é assim? Porque rejeitam Deus. Porque rejeitam Deus. Paulo continua, versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se... Hoje mais ainda, onde a tecnologia ela é muito maior. Se Jesus não voltar, imagine como vai ser a tecnologia para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Se hoje nós já olhamos para a tecnologia e a gente fala, caramba, imagine daqui 20 anos, se Jesus não voltar até lá, como que vai ser essa tecnologia? Mas isso, os homens olham para isso e dizem assim, nós somos sábios, mas eles na verdade estão tornando-se loucos. Buscam sabedoria em cima de sabedoria. Irmãos, eu não tenho problema nenhum, tecnologia é uma bênção. Sei que tem gente que quando vê tecnologia fala assim, isso é coisa do diabo. Isso não é coisa de Deus não, isso aí é artimanha do inimigo. Tem gente que vê tecnologia com maus olhos, mas é uma bênção, né? Lembra como era a vida 50, 60 anos atrás e o que a tecnologia proporcionou para nós hoje. É uma bênção. Para todas as áreas, lá para o campo, né, Zezinho? Como que a tecnologia aprimorou o trabalho no campo? As cidades, como isso melhorou a comunicação entre pessoas que estão longe. Né? Que a gente tem acesso rápido às coisas, a gente funciona, né, tecnologicamente falando, muito mais ativos. Diferente, é uma bênção a tecnologia. Mas sabe qual é o problema destes que estão empenhados na tecnologia? E ficam a si mesmos. Batem no peito, que conseguimos isso. Ah, irmão, se não é Deus, dá um ali, ó. Eles não descobrem nada. Tanta tecnologia e a gente ainda está em pandemia. Tá melhor? Tá melhor. Mas cadê as tantas tecnologias diante de tanta morte? Quanto Deus não fez assim? Vacina isso aqui, querido. Mistura isso com isso. Fecha. Aplica na turma. Deus não fez isso. Ficaram batendo. Porque a sabedoria é Deus quem dá. Então, quando inventassem qualquer coisa, todos os sábios deveriam dobrar os joelhos e falar, Senhor, obrigado. Deus deu clareza. Nós, de nós mesmos, não conseguiríamos chegar nisso. Por mais inteligentes que nós sejamos, nós ainda somos pequenos diante da sabedoria do Senhor. Mas os homens, o que eles querem? Glória para si. Glória para si. Quando Deus criou o mundo, Ele deu aquilo que nós chamamos de mandato cultural. O que é o mandato cultural? O ser humano tem que fazer cultura. Ele tem que plantar. Ele tem que descobrir o potencial das coisas. Quando Deus criou Adão e Eva, deu trabalho para eles. Olha, de tudo que existe aqui, explore. Descubra outras coisas que você pode fazer com isso. Então imagina quando o homem, lá os mais primitivos, mais sem tanta tecnologia, os nossos avós, bisavós, eles tomavam remédio como? Pegava uma planta que batia, que misturava e daquilo fazia sair um remédio para dor de cabeça, para dor de barriga, para cólica e para tudo. Tudo isso foi Deus permitindo, às vezes de maneira ainda bastante rudimentar, mas aí a tecnologia foi melhorando, as coisas foram alcançando outros níveis. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando surgem inovações, quando surgem tecnologias, Deus está dizendo assim, é isso mesmo que vocês têm que fazer.
Vocês têm que descobrir coisas novas. Eu estou dando capacidade para vocês. O homem, diante disso, não glorifica a Deus. Ele acha que ele foi quem inventou. Ele acha que ele que foi além. Ele escreve os seus artigos, faz as suas palestras, todo mundo bate palma para ele. Parabéns, esse é o cara. Na verdade, toda a ciência deveria se curvar diante de Jesus. E aí, o que Paulo está dizendo? Vocês abandonaram Deus. Vocês se acham sábios, mas vocês são loucos. E aí, Paulo, ele continua. Além de vocês não glorificarem a Deus, além de vocês não darem graças a Deus, além de vocês terem pensamentos fúteis, além de vocês terem um coração em trevas, além de vocês serem loucos achando-se sábios, versículo 23, vocês se tornaram idólatras. Versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Pegaram a glória de Deus que não pode ser corrompida e tornaram Deus em semelhança da imagem de homem corruptível. Tentaram dar formas para Deus, tentaram tornar Deus parecido com o homem. Tentaram deixar Deus parecido com a criatura, com aves, com quadrúpedes e répteis. O homem se tornou um extremo idólatra. Isso tudo é Paulo dizendo assim: vocês chegaram excluindo Deus da vida. Olha o estado de vocês sem Deus. Vocês, ao invés de adorar a Deus, vocês estão adorando a criatura. Vocês ficaram toscos. Vocês são extremamente ignorantes. Vocês perderam o foco. Vocês perderam o prazer em Deus. E agora vocês estão procurando prazer nas coisas. Loucura! É loucura de vocês. E aqui, irmãos, veja que hoje o que é tornar o nosso rio todos, mas eles não podem se tornar mais e melhores do que Jesus na nossa vida. Gente que idolatra sistemas. Irmãos, como foi decadente que nós vimos no ano passado com essas eleições. A postura de gente que se diz crente, idolatrando partido político. Vergonha. Colocaram em alto lugar idólatras. Adoramos bens materiais. Adoramos prazeres e tantas outras coisas. A gente não erige altar para essas coisas, mas elas estão dentro do nosso coração. Então, assim como aquele que tem um altar de idolatria na sua casa, se você também levantou o altar no coração, você é tão idólatra. O problema da sua idolatria é que ninguém está vendo, está guardada dentro do coração, mas Deus já viu. Deus já viu. E essa é a situação de todos aqueles que rejeitaram Deus. 3, 4 versículos, Paulo mostra, olha o estado de vocês. Vocês deixaram Deus de lado e olha o que vocês se tornaram. Olha a situação do coração de vocês. E por isso, irmãos, que Paulo, ele está escrevendo isso. Lembram-se dos planos de Paulo? Ir para Jerusalém, levar as ofertas para os pobres, ir para Roma, encontrar-se com os irmãos, e de Roma Paulo quer ir para onde? A Espanha. Ele quer pregar Jesus onde ele ainda não havia sido anunciado. Quando Paulo olha para essa realidade do homem sem Deus, é que nós entendemos a urgência da pregação do Evangelho. Quando você vê a realidade nua e crua, não glorificam a Deus, não agradecem a Deus, tornaram-se loucos, o coração está em trevas, tornaram-se idólatras, rejeitaram a adorar a Deus para adorar a criatura. Você tem que entender, missões é para hoje. Pregação do Evangelho é a coisa mais urgente que a igreja tem que fazer, porque se a justiça de Deus não é pregada, essas pessoas vão para o inferno, porque elas estão sob a ira de Deus que se revela do céu.
Elas ainda não passaram pela justiça do Evangelho. Por isso que pregar, evangelizar e missões é algo urgente. Paulo entende isso quando ele olha para a Espanha. Ele fala assim: aquelas pessoas estão em trevas. Aquelas pessoas estão na sua idolatria. Aquelas pessoas estão com o coração escurecido. Aquelas pessoas não glorificam a Deus. Eu preciso falar de Jesus para elas. Eu preciso enviar a luz do mundo para elas. Eu preciso falar desse nome poderoso que salva. Essas pessoas precisam conhecer Jesus. Isso é que a igreja precisa fazer. E só para nós encerrarmos aqui, muitos de nós estamos assim. Muitos de nós diz conhecer Deus, mas a gente nega Ele com atitudes. Você tem que falar de Deus, mas você também tem que viver segundo Deus. Você não adianta só falar eu amo a Deus se as suas atitudes não mostram amor a Deus. Nós precisamos hoje pensar sobre isso. Talvez nós não glorificamos a Ele como Senhor e Salvador. É muito bom ter Jesus como nosso Salvador. Aquele que pagou o preço, aquele que morreu na cruz, aquele que pegou a nossa dívida e quitou. É uma bênção saber disso. Mas Ele é Senhor da sua vida? Ele é quem dirige os seus planos? Ele é quem conduz a sua vida? Ele é dono de tudo sobre você? Porque Salvador Ele é com certeza, mas e Senhor? Ele é quem domina você? Ele é quem controla você? Nós precisamos, irmãos, que Ele seja Senhor e que Ele seja Salvador. Diante da nossa realidade, às vezes a gente fica procurando razão para crer. Já percebeu que a gente é tomado por esse espírito? Eu preciso ver para crer. A gente é muito Tomé. Eu preciso provar para crer. Irmãos, fé não se prova. Fé, eu creio, eu acredito, eu confio. Eu posso ter razões para crer, mas isso não anula a minha fé que Deus está fazendo. Que a gente não deposite com esperanças na ciência, na sabedoria do mundo. Que a gente não se confie apenas nos nossos talentos e habilidades. E que a gente não fique se curvando diante dos falsos deuses. Os falsos deuses prometem, mas não cumprem. Os falsos deuses sugam as nossas energias. Depois eles nos cospem. Que a gente não rejeite Deus, irmãos. Que a gente não suprima a verdade por causa da mentira. Que a gente não deixe Deus de lado. A geração que nós vivemos está assim. Mas que nós sejamos os arautos, voz de Deus em meio à nossa geração. Lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas suas amizades, nas suas redes sociais, que vocês sejam boca de Deus. As pessoas vão querer falar mal de você, vão querer te abandonar, vão querer te rejeitar, as pessoas vão querer você longe. Não tem problema. Mas elas precisam ser expostas à luz do Evangelho. E quem tem autorização para isso? A igreja. A igreja tem autorização para falar de Jesus. Que a gente faça isso, porque nós temos o poder, a graça, o Espírito Santo para sermos transmissores dessa verdade de Jesus. Amém, irmãos? Vamos nos comprometer. Vamos nos comprometer com essa verdade. Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela sua palavra. Ó Deus, vivemos um tempo mau, onde as pessoas estão rejeitando Deus, onde o mundo está confiando mais em si mesmos e nas suas pretensas sabedorias. Estão tornando-se loucos, insensatos, sem juízo. Estão adorando a criatura ao invés de adorar o bendito Criador. Deus, misericórdia, porque nós somos também parte dessa geração. Não deixe o nosso coração ser levado por isso. Mas como conhecedores do Evangelho, que nós sejamos aqueles que ao pregarem vão influenciar pessoas. Sendo obedientes e fiéis, que nós tenhamos coragem para abrir a nossa boca e anunciar Jesus. Mesmo que as pessoas nos critiquem, falem mal de nós, mesmo que as pessoas queiram nos abandonar, mesmo que nós sejamos assunto da boca dos incrédulos,
mas que a gente continue fiel ao Senhor. Que a gente continue obediente a Jesus, que a gente continue pregando essa mensagem de salvação. O mundo que está em trevas precisa ser exposto à luz do Evangelho. Os que são tidos como sábios, mas são loucos, precisam ver a sabedoria que há no Evangelho. Ó Deus, que nós nos comprometamos com essa verdade, que a gente se comprometa inteiramente, de corpo, alma e coração para Cristo. Que a gente veja a glória do Senhor se manifestando, que a gente veja o poder de Deus se manifestando. Que o Senhor abençoe a tua igreja, ó Deus, que o Senhor nos dê graça para sermos instrumentos de Jesus. Que tu nos dê um bom domingo. Que o Senhor cuide de nós, traga-nos para o culto, mais um tempo de adoração e para um momento de ceia. Nós vamos recordar o sacrifício e vamos bendizer o Cristo vivo. Que o Senhor esteja conosco, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Você tem um domingo e até a noite, se Deus quiser.